Taurinos e taurinas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Taurinos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de novembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Vamos ver o que é espiritualidade, quais são as energias disponíveis, o que os nossos mentores espirituais vai trazer para a leitura para este momento. Eu estava fazendo uma meditação para vocês e eu vejo como se fosse um baú, sabe? É um lugar todo escuro, mas no meio desse lugar existe um baú. É como se fosse um tesouro a ser descoberto. É como se fosse algo esperando para ser encontrado por você. Vamos entender melhor essas energias? Vamos ver o que as cartas dizem? Olha isso. Cavaleiro de Ouros. Energia principal para o mês de novembro, para o signo de Touros, o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, Taurino, é um arcano que ele traz muito o comprometimento, ele traz muito o compromisso, ele traz muito a estruturação, ele traz algo que pode ser transformador. Aqui eu não estou falando de coisas extraordinárias, eu estou falando de coisas palpáveis, de coisas que podem, de fato, mudar o rumo da vida, sabe? Muitas vezes a gente fica esperando grandes e grandes mudanças, né? E a gente esquece que as mudanças verdadeiras acontecem no dia a dia, nas coisas pequenas, no caminhar, um passo de cada vez. O Cavaleiro de Ouros, ele muitas vezes não vem no tempo que a gente espera. Ele tem um pouco de preocupação em estruturar e em entregar algo que de fato seja transformador, que de fato traga mudança. Aqui claramente a gente está falando de algo na sua vida material, na sua vida profissional, em relação a relacionamentos físicos, mas algo que te preenche materialmente. Aqui a gente não está falando muito de emoções. É importante lembrar, Taurino, que muitas vezes, para a gente fazer o que a gente precisa fazer, a gente precisa sim de alguns recursos externos que vão chegar, né? O Cavaleiro de Ouros, ele traz esses recursos. Só que ele é um cavaleiro que muitas vezes vai nos encontrar quando estamos também em movimento. Se eu quero encontrar esse cavaleiro, se eu quero encontrar esse tesouro, se eu quero encontrar essa oportunidade material, se eu quero encontrar essa transformação, essa estruturação da minha vida financeira, da minha vida material, de modo geral, digamos assim, aqui a gente pode estar falando até de saúde, se eu quero encontrar a cura, se eu quero encontrar, é importante eu ir de encontro a isso. Quanto mais eu me direciono a isso, mais rápido eu encontro isso, né? Mais rápido isso chega para mim, porque na verdade o cavaleiro ele não simplesmente chega, é onde você em movimento se encontra com ele e de fato estrutura algo que é importante para os próximos passos. No fundo do deck ficou a carta do mago. A carta do mago ela estava no ponto invertido. A carta do mago ela traz muito a manifestação. Quando eu crio, quando eu manifesto, quando eu acredito que eu tenho o poder de dar um passo pequeno que seja que vai me colocar cada vez mais perto daquilo que eu almejo, sabe? Só que como ele está no lado invertido, é como se eu tivesse muitas vezes esperando, sabe? Esperando que isso chegue até mim. Esperando, muitas vezes eu até faço algum movimento, mas o movimento que eu tenho feito não é exatamente na direção de onde esse recurso me encontra, sabe? Eu posso estar falando aqui com pessoas que em muitos momentos elas vão encontrar situações que vão mostrar que não é, por exemplo, eu encontro pessoas, eu encontro oportunidades que me mostram que aquele não é o caminho, entende? Que também é uma grande oportunidade para eu me redirecionar de encontro a isso que de fato é para mim, que vai me preencher, que vai me trazer estruturação. Então, muitas vezes, Taurino, se você não consegue de fato sentir que você está indo no caminho ou que algo está vindo de encontro a você, novembro pede, mude a rota, reestruture os seus pensamentos, reestruture a sua crença de que você pode alcançar aquilo que você almeja, sabe? Não espere
por mais que o mago ele tem todos os recursos, o mago no lado invertido fala que eu ainda não tenho todos os recursos para ver aquilo de uma forma grande, de uma forma estruturada, para ver aquele saldo bancário, digamos assim, sabe? Mas eu tenho pequenas possibilidades, eu não tenho todas, mas eu tenho algumas. Eu tenho pequenas possibilidades que vão me colocar dia após dia de encontro a esse cavaleiro, de encontro a esse tesouro, de encontro a essa estabilidade financeira, digamos assim, tá bom? Vamos ver o que mais? Vamos ver o que as cartas traz de um modo geral em outros âmbitos da vida. 3 cartas, por favor. Ó, que lindo. Que lindo. A gente tem o 8 de espadas, o 6 de paus e o cavaleiro de ouros mais uma vez. Aqui eu posso estar me conectando com pessoas que em muitos momentos o que mais atrapalha, digamos assim, o alcançar do sucesso, o alcançar da estabilidade, o alcançar do reconhecimento. O 6 de paus ele traz reconhecimento, é a carta do sucesso, é a carta da celebração. Mas é uma carta que me coloca em um lugar que me diferencia das outras pessoas, sabe? É um lugar que eu preciso acreditar que eu mereço estar, porque é um lugar que as outras pessoas estão me vendo alcançar alguma coisa. É um lugar onde eu consigo celebrar, de certa forma, uma conquista que é importante para mim, pessoalmente falando, sabe? Só que muitas vezes o 8 de espadas, ele não deixa a gente, de fato, acreditar que a gente merece. E isso nos coloca em lugares, com pessoas, com situações que ainda não estão prontas para alcançar o mesmo nível que a gente está, sabe? Que o 6 de paus está, né? Que é você, no centro da sua leitura. Então, assim, muitas vezes vai ser importante, no fundo do deck ficou a carta da torre, deixar algo ruir, deixar algo desestruturar, de certa forma, para que você consiga se libertar dos aprisionamentos mentais, digamos, dos padrões, das crenças que nos limitam, para que você consiga entender a desassociação, por exemplo, da sua vida até aqui, até agora. Tudo na minha vida foi assim, assim, assado. Eu sempre tive que trabalhar muito, as coisas foram custosas, os meus relacionamentos, né? Esse daqui tá na sua área de relacionamento também. Então, assim, os meus relacionamentos sempre me mantiveram presos ou sempre me mantiveram no mesmo lugar. Eu sempre tive possibilidade de crescer se for comigo mesmo, mas se eu precisar trazer pessoas comigo, se eu precisar trazer oportunidades profissionais comigo para alcançar esse sucesso, é como se tivesse algo que me bloqueasse, sabe? Porque eu não quero gerar esse afastamento. Só que o cavaleiro que te traz o sucesso é o cavaleiro de ouros, né? Como a gente já vinha falando antes. É um cavaleiro que traz algo estruturado, mas ele precisa te encontrar em movimento. Ele vai precisar, para você atingir esse lugar onde você espera chegar em novembro, é como se você precisasse dar algum passo sozinho, deixar ruir, deixar alguns relacionamentos, algumas pessoas no lugar que elas estão, porque é como elas acreditam que elas merecem, sabe? Se você quer ser algo a mais, se você quer ser diferenciado, se você quer ser visto como algo não só importante, mas algo que de fato faz a diferença na vida das outras pessoas, você vai precisar se isolar em algum momento, passar por esse momento de torre, passar por esse momento de reestruturação, para que leve, com leveza e com movimento você consiga encontrar esse cavaleiro que está vindo em sua direção, tá? Aqui claramente a gente está falando de algum sucesso na área profissional. A gente está falando de você atingindo, pode ser você passando em alguma entrevista, você entre várias pessoas em processo seletivo, ou então num concurso público, você entre várias pessoas sendo a pessoa escolhida. Aqui me vem muito uma questão de casting, sabe quando você vai para um casting, para uma seleção, né, de atores, de coisa mais artística, mais... E aí tem aquele
aquela multidão de pessoas e você é a pessoa escolhida para ser o ator principal. É como se a vida estivesse falando para você aqui agora que novembro vai te dar a oportunidade de ser o ator principal da sua própria história. Só que para isso, alguns padrões, relacionamentos, pessoas, algumas conexões até profissionais vão precisar ser desfeitas, porque isso te associa a um lugar e a uma energia que não está relacionada ao lugar que você pode alcançar, tá? Aqui a gente pode estar falando também de você passando por um processo seletivo, de você tendo uma conquista profissional, um aumento no trabalho, uma mudança de setor que vai te dar mais visibilidade, algo na sua vida que chega em novembro, que vem trazer um pouco de reconhecimento, mas no sentido de você também com você mesmo. É como se tivesse valido a pena o esforço, é como se tivesse valido a pena deixar aquele padrão, deixar aquele pensamento, ou deixar aquele nicho, nem que seja momentaneamente, tá? Deixar algumas pessoas para trás, nem que seja momentaneamente, para que em algum momento você consiga dentro de si se reestruturar e depois sim, talvez você até chamar aquele amigo, posso estar falando para trabalhar com você, sabe? Chamar uma outra pessoa para fazer parte do seu time, da sua equipe. Posso estar falando aqui também de você deixando um trabalho, né? Deixando um trabalho CLT, deixando um trabalho onde você tem o seu salário ali todo mês para começar a construir a sua própria jornada, para começar, não necessariamente. Aqui a gente pode sim estar falando de rupturas, né, no âmbito profissional. Posso estar falando sim de uma demissão, posso estar falando sim de você pedindo conta, mas para te conduzir a um caminho que não te limita mais, sabe? E que te traz reconhecimento dentro do seu propósito, tá? Vamos ver o que mais? Vamos pegar aqui com o tarô de Osho. Olha, já virou. Ok. Ó, a gente tem a carta do estresse, que é o 7 de paus. O 7 de paus é onde eu preciso confiar em mim. Eu preciso entender que todo o meu esforço vai ser recompensado, vai ser visto, vai ser reconhecido, digamos assim, tá? No centro da sua leitura com o tarô de Osho, junto com a carta do sucesso do 6 de paus, a gente tem a carta do entendimento, que é o cavaleiro de copas. Essa carta do entendimento, ela traz muito. Olha a semelhança, né, dessas duas cartas. A carta do 8 de espadas traz você entre algumas espadas, mas nenhuma espada te bloqueando. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho algumas espadas, vamos dizer assim, né? Eu tenho algumas prisões emocionais que me mantêm em algum lugar, mas que não está bloqueando o meu caminho para alcançar pessoas, relacionamentos, oportunidades que estão vindo de encontro a mim, tá? Eu posso estar falando aqui, Taurino, de você tendo uma grande mudança. Posso estar falando aqui de você passando em algum concurso, tendo uma oportunidade profissional numa cidade vizinha, em outro bairro que seja. A carta da mudança, né, que é a carta da roda da fortuna, que foi uma carta também que virou aqui para vocês, ela traz muito uma mudança que é predestinada, sabe? É uma mudança que vai acontecer na sua vida, cedo ou tarde. Só que para essa mudança acontecer, a única coisa que precisa é você confiar mais, é você defender a sua ideia, é você defender o seu posicionamento, é você acreditar que existe um recurso, que existe o sol, que existe algo que mesmo quando você não vê, está lá, te guiando, iluminando o seu caminho, protegendo a sua jornada, tá? É muito importante aqui, Taurino, a fé. É muito importante aqui você acreditar, mas não acreditar só no invisível, não acreditar só no poder da espiritualidade, é você acreditar naquilo que você pode ver. É você acreditar que também existem pessoas falando bem de você nas suas costas. É você acreditar que existem pessoas que é como se a vida aqui em algum momento fosse te mostrar que tudo que
te aconteceu até aqui está te conduzindo a uma jornada, a um caminho que traz esperança, que traz prosperidade, que traz reconhecimento. Só que é preciso você estar pronto para abraçar tudo isso, entende? E a gente só se coloca pronto quando a gente de fato acredita que merece. Existe uma frase que diz: a espiritualidade só vai colocar o volante na sua mão quando você parar de dizer que você ainda está aprendendo. Aqui eu não estou falando com pessoas que estão aprendendo, sabe? Muitas vezes você fala, você diminui muito o seu potencial, né? Se alguém te elogia, se alguém fala que você é um bom profissional, você fala, ainda estou no começo, ainda estou aprendendo. É uma questão de humildade, mas é uma questão de você se posicionar com a estrutura que você tem. Você já aprendeu muito pelo caminho, sabe? O que você consegue mostrar, o que você consegue, na verdade não é o que você consegue mostrar, o que as outras pessoas conseguem ver em você é resultado de todo um trajeto, é resultado de toda uma jornada que você vivenciou, sabe? E é preciso você acreditar nisso. É preciso você acreditar no tamanho que você tem. É preciso você acreditar o mago invertido, né, no início da sua leitura. É preciso você acreditar que eu já não estou mais aprendendo, eu já aprendi, eu continuo aprendendo outras coisas, eu continuo aprendendo em outros níveis, mas se eu espero estar sempre perfeito, sempre eu não consigo transmitir isso, sabe? Antes da gente ajudar alguém, a gente precisa perguntar se a pessoa quer ajuda. A gente não precisa perguntar se a gente está pronto para ajudar alguém. Porque se a gente se coloca numa posição onde a gente consegue, a gente sempre vai conseguir ajudar alguém, sabe? A gente sempre tem algo ali para ajudar. Às vezes eu não estou no meu âmbito, por exemplo, às vezes eu não posso falar com aquela pessoa sobre vícios, às vezes eu tenho alguns vícios, eu tenho alguns padrões que me limitam, mas eu posso falar sobre disciplina, eu posso falar sobre persistência, eu posso falar sobre outras coisas, entende? Então você sempre vai ter algo bom onde as outras pessoas podem reconhecer isso em você e aonde é como se fosse parte do seu propósito para se mostrar para o mundo, entende? Não espere estar com todas as áreas da vida prontas, perfeitas, para que você consiga manifestar o seu amor, para que você consiga manifestar uma ajuda, para que você consiga mostrar o seu serviço, porque aqui a gente está falando muito disso, de você mostrar o seu serviço, sabe? Não espera ter tudo perfeito. Simplesmente deixe você ser conduzido com aquilo que você já tem, com aquilo que você já aprendeu, tá? Uma coisa que me vem muito aqui agora é o seguinte, quando a gente pega a imagem de um santo, né? Quando a gente pega a imagem de pessoas, enfim. Por exemplo, vamos pegar aqui os discípulos de Jesus, um exemplo físico, material. Os discípulos de Jesus, eles foram escolhidos não porque eles eram perfeitos, mas porque eles acreditavam em alguma doutrina, eles tinham algo além, mas eles não eram perfeitos, sabe? A gente tem vários exemplos, né? Do próprio discípulo de Jesus traindo ele. Mas Jesus ainda assim escolheu ele, entende? E a vida fala, é como se fosse isso. É como se você, em novembro, precisasse olhar para você com um pouco mais de amor e acreditar que você também tem algo diferente a compartilhar. Acreditar no seu potencial, tá? Não deixe que os seus pensamentos, com que as suas limitações, que todos temos, né, as nossas vulnerabilidades, digamos assim, te mantenham em um lugar de eterno incapaz, digamos assim, porque você é capaz. As cartas aqui estão falando que você já tem o entendimento necessário para ser reconhecido pelos outros. Só que as outras pessoas só vão conseguir reconhecer você quando você se posicionar. Quando alguém te elogiar ou quando alguém às vezes até te der uma oportunidade, porque eu posso estar falando aqui de uma oportunidade que você não se sente capaz ou preparado para assumir ou para conquistar, sabe? Quando você, de fato, mesmo não tendo tudo, eu vou me preparando no meio do caminho, eu vou me preparando no decorrer do processo, sabe? Eu vou me preparando para buscar uma nova oportunidade que vai me trazer mais reconhecimento, que vai me trazer mais dinheiro, que vai me trazer esse baú, sabe? E é como se você já estivesse ali de frente com o baú, só que como está tudo escuro, muitas vezes você ainda não consegue enxergar. Acenda a sua própria luz, tá? A carta do mago, ela traz muito isso também, né? Quando a gente confia na gente, acende a nossa própria luz, é como se a gente conseguisse enxergar com mais clareza aquilo que de fato é pra gente, aquilo que a gente merece. Combinados, taurinos? Vamos pegar aqui uma mensagem final? Eu ia encerrar já, mas
Me vem a intuição. Vamos pegar aqui uma mensagem final com o oráculo da natureza. Vamos ver qual é a mensagem, um direcionamento que vai encerrar a nossa leitura para o mês de novembro de 2025 para o signo de Touro. Ó. Expresse a sua individualidade. Não tem como, voltando, né, confirmando aquilo que a gente estava falando no começo, não tem como você ser destaque, não tem como você se destacar se você está ali muito no meio da multidão, muito no meio de pessoas que estão vivendo no automático, sabe? É hora de acender a sua luz, enxergar a sua individualidade, enxergar as suas vulnerabilidades, enxergar as suas potencialidades para que você consiga expandir junto com a espiritualidade, né, porque a gente tem a carta do Sol, a carta do recurso, junto com a espiritualidade, trazer essa completude para a sua própria vida, a partir da escolha de se escolher. Permita que a sua verdadeira essência brilhe, porque você é maravilhoso, você é maravilhosa. Combinados, taurinos? Gratidão infinita, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que ressoe de alguma forma. Desejo um excelente novembro de 2025 para cada um de vocês. Já te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a comentar. A sua interação é muito importante, essa energia de troca. E é isso. Gratidão infinita, a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.